Você já imaginou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a alguns dias, você acordar e pega o seu celular para dar uma olhada nas notícias do dia e a primeira notícia que você lê é: Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. ontem à noite o Brasil levou um golpe, só que dessa vez foi um golpe regimental. Eu vou te explicar agora em alguns minutos o que aconteceu e o que a gente vai poder fazer. Nós, da direita, tentamos expor a esquerda na hipocrisia delas, de que eles não defendem realmente os trabalhadores. Fizemos isso tentando aprovar a 4x3. Nós sabíamos que a 4x3 sendo aprovada, já que a esquerda falava que a redução de trabalho não tem impacto nenhum na economia, então por que ao invés de 5x2 não aprovar a 4x3? Eles fizeram um golpe regimental para que ela não fosse apreciada. Eles foram contra. Eu quero que isso aqui fique gravado. A esquerda deu um golpe regimental para não aprovar a escala 4x3. 4 dias de trabalho, 3 dias de descanso. Porque eles sabem que o impacto disso na economia seria devastador. O impacto da 5x2 também é devastador. Só que a forma que o texto foi construído, a bomba só vai explodir no ano que vem, ou seja, depois das eleições. A estratégia é muito simples. Colher agora os frutos eleitoreiros, os frutos populistas dessa votação, mas deixar que o Brasil só se desmanche, né, se destrua completamente no ano que vem. Esse foi o processo de transição que eles criaram. A nossa ideia então era, já que vocês querem fazer isso, vamos fazer a mudança agora. Deixa o povo perceber agora o impacto que isso vai ter na economia. Então nós votamos favoráveis e queremos colocar um destaque. O destaque era a implementação da redução da jornada de trabalho teria que passar a valer agora, a partir do momento que ela fosse votada no Senado. Eles não deixaram. A esquerda trabalhou para que o impacto disso e a transição só aconteça no ano que vem. Por quê? Querem seus votos e depois destruir a sua vida, mas já tendo sido reeleitos, principalmente Lula. E a armadilha era muito clara, não era só eleger o Lula, era destruir a direita. Porque, obviamente, eles teriam a narrativa de que a direita é contra o trabalhador. O que eles fizeram ontem é acabar com o trabalho no Brasil. É aumentar a inflação, diminuir o seu poder de compra, afugentar investidores. Este é o verdadeiro impacto, só que foi feito de uma maneira que o efeito desse remédio só será sentido no ano que vem. Ontem foi feita uma das piores votações da história da Câmara dos Deputados. E eu fico muito triste de saber que o presidente da Câmara dos Deputados se deixou levar por essa narrativa, sabendo do impacto que isso vai ter. E, mais uma vez, ninguém da direita é contra a redução da jornada de trabalho. Mas eu acho que primeiro nós temos que aumentar a renda do trabalhador. Porque do jeito que ela está agora, o trabalhador vai ter menos renda, os preços ficarão mais caros, menos pessoas vão abrir empresas pequenas vão fechar, o desemprego vai aumentar. Mas eles não estão nem aí para isso, porque tudo isso que eu estou te falando só vai acontecer no ano que vem. Agora eles vão colher os frutos. Bom, o que a gente fez agora? Nós apresentamos uma PEC lá no Senado, que é essa aqui, ó. PL propõe no Senado PEC do horário flexível após Câmara aprovar 6x1. O que é o horário flexível? Você pode trabalhar 5x2, 4x3, 3x3, 2x5. Você pode trabalhar 3 horas na semana. Ficaria um acordo entre o empregado e o empregador. Você vai ganhar por horas trabalhadas e você decide quantas horas você quer trabalhar. É desse jeito que os países evoluídos fazem, e esta é a fórmula que levou as economias desses países a chegar onde elas estão, horas trabalhadas. Agora, do jeito que essa PEC está, se você precisar ganhar mais dinheiro e quiser trabalhar o 5º dia, o 6º dia, você está proibido de trabalhar. Um país com 80% das famílias endividadas, o governo aprova uma lei que te proíbe de trabalhar um 6º dia. Mesmo que você precise para poder pagar as suas dívidas. Então você agora, se já não conseguia pagar suas dívidas, vai ficar pior ainda. Mas, de novo, esse impacto só vai acontecer a partir do final desse ano,
para o ano que vem. Então nós vamos trabalhar no Senado, eu espero que os senadores agora tenham a clareza e responsabilidade para não votar essa PEC, que foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados, mas dar a liberdade para o trabalhador trabalhar menos, mas sem perder sua renda, onde ele possa negociar horas trabalhadas, obviamente havendo limites. Nós queremos que cada um dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil possam passar mais tempo em casa, com suas famílias, horário de lazer, mas do jeito que o governo fez, você, trabalhador, vai ser obrigado a achar um bico para trabalhar no domingo, no sábado, à noite depois do trabalho, para poder pagar as suas contas, porque vai ficar tudo mais caro, você vai ganhar menos, nós vamos ter demissões em massas e várias empresas vão fechar. É um crime o que eles estão fazendo nesse desespero para a reeleição. Foi criminoso a forma que esse projeto foi apresentado. Nós tentamos impedir que isso acontecesse e conseguimos uma coisa boa. Expomos a esquerda, escancaramos a esquerda como não sendo uma defensora dos trabalhadores, afinal de contas eles votaram contra a 4x3, eles impediram que a 4x3 fosse apreciada. É muito preocupante um governo irresponsável, desesperado pela reeleição, tomando atitudes populistas, mas que são altamente destrutivas. A gente vai fazer de tudo para impedir, mas vamos continuar lutando pelo trabalhador brasileiro. Você já imaginou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a alguns dias, você acordar e pega o seu celular para dar uma olhada nas notícias do dia e a primeira notícia que você lê é: Cássio Nunes anula julgamento contra Bolsonaro e Bolsonaro está livre. Assim ele, como todos os outros envolvidos no núcleo. Já imaginou? Se eu te falar que isso é possível, eu não estou exagerando, isso não é sensacionalismo nem é tic-tac, é possível sim. Motivos para que Cássio Nunes faça isso tem de sobra. As nulidades, a perseguição, a delação do Mauro Cid, tudo é o bastante para anular o julgamento. E agora está nas mãos do Cássio Nunes e, pior ainda, ele deu início ao processo que pode levar a essa liminar para anular o julgamento. Cássio Nunes pede manifestação da PGR sobre revisão criminal de Bolsonaro. Defesa entrou com recurso pedindo a anulação da condenação do ex-presidente de direita. Vamos lá. A defesa do Bolsonaro pediu anulação por óbvios motivos. Perseguição, Moraes é vítima, é acusador, é investigador, é juiz. A delação do Mauro Cid não tem fundamento nenhum, não tem prova, não existe. E de novo, repito, não existe nos autos a minuta do golpe. Só para você ter uma ideia. E tem vários outros motivos. Caiu na mão do Cássio Nunes por quê? Porque se uma turma condena, a segunda turma faz a revisão do crime, ou seja, a revisão da condenação. Eles vão analisar se o que aconteceu na primeira turma foi correto ou não. E pela graça de Deus ou não, caiu na mão do Cássio Nunes, que pediu para a PGR dar um parecer. No despacho, o magistrado concedeu o prazo devido à complexidade do processo. O prazo que costuma ser dado é de 5 a 10 dias úteis para o Ministério Público Federal. Só que dessa vez é mais do que isso, né? O prazo que foi dado foi de 20 dias. Então, Cássio Nunes deu 20 dias para a PGR se dar um parecer. A gente já sabe qual é o parecer do tarefeiro do Moraes, que é o Paulo Gonet. O Paulo Gonet é o tarefeiro do Moraes. O que quer dizer isso? Ele não tem vontade própria, ele é uma marionete, ele faz o que o Moraes manda, e tem sido assim. O fato de tentar indiciar o Zema, por exemplo, coisa absurda, ou Flávio Bolsonaro, na fala do Lula. Nossa, nós não temos PGR, então a gente já sabe que o parecer dele vai ser pela continuidade da condenação, certo? Mas o Cássio Nunes, ele tem a prerrogativa de soltar uma liminar anulando tudo, que foi o que o Fachin fez com Lula. Não sei se você se lembra, o Fachin, numa canetada, derrubou a Lava Jato e soltou o Lula da cadeia. Mas pra você entender melhor, assiste esse vídeo. No dia 8 de maio, a defesa de Jair Bolsonaro aciona o Supremo Tribunal com esse pedido de revisão criminal. Esse é um tipo de ação que só é possível quando há o trânsito em julgado, no caso, quando não couber mais nenhum tipo de recurso. No caso dessa condenação por golpe, isso se encerrou lá em novembro do ano passado, então a defesa ficou meses trabalhando nessa peça de revisão criminal e acionou o Supremo pedindo, principalmente, que a Corte
corte primeiro aceite fazer essa revisão do caso de Jair Bolsonaro, dizendo à defesa que houve um erro jurídico na condenação de 27 anos e 3 meses do ex-presidente e, por isso, elenca ali alguns pontos que devem ser discutidos ao longo desse processo. Os pontos são os seguintes: primeiro, pede a nulidade desse processo, porque, segundo a defesa, não foi julgado, né, esse processo no juiz natural, que seria ali no plenário do Supremo Tribunal Federal e não na primeira turma, como acompanhamos. Um outro ponto colocado pela defesa tem a ver com a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. A defesa diz que essa delação ela deve ser considerada nula e, consequentemente, todas as provas ligadas à delação também não podem ser consideradas. Um outro ponto que também coloca a defesa de Jair Bolsonaro é que houve, ao longo do processo da ação penal, cerceamento de defesa, ou seja, que a defesa não conseguiu ali apresentar toda a sua estratégia de defesa e, por fim, pede também que o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja condenado, seja considerado, portanto, inocente nessa denúncia de tentativa de golpe de Estado. No dia 8... Dito isso, é lógico que vai ter todo um processo, né? A gente sabe como que funciona, só que o Cássio Nunes tem agora nas mãos dele. Ele está numa turma onde tem ele, Fux, que já votou contra, e o André Mendonça. 3 votos nessa turma é o que a gente precisa. A gente só precisa de 3 votos. Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Cássio Nunes poderia muito bem fazer o que Fachin fez. Só que tem uma diferença. Lá o Lula roubou, ele era condenado. Aqui foi o julgamento mais absurdo que a gente já viu na história. Cássio, faça isso, irmão. O Brasil está precisando de homens de coragem agora. Eu sei, eu te entendo. Eu sei que tem muita coisa em jogo. O problema do Brasil hoje não é que tem muita gente má. É que as pessoas boas, decentes, não têm coragem de ter, não têm a mesma audácia das pessoas más. É o problema do Brasil hoje. Os corajosos, os bons, não são tão audaciosos quanto os maus, os perversos. Seja audacioso, Cássio. Acaba com esse sofrimento de todas essas pessoas. Eles não merecem passar por isso. Cara, General Heleno tá em prisão domiciliar. Pelo amor de Deus. General Silvinei Vasquez. E vários outros. Braga Neto. Você consegue acabar com isso numa canetada, cara. O Brasil tá esperando por isso.